A gente pode pensar nos sistemas como se fosse uma pedra dentro de um lago, né? Quando a gente joga uma pedra, ela vai impactar num determinado lugar, mas aquilo vai refletir, né? Então forma aqueles círculos que vão aumentando cada vez mais. Então, isso acontece em todos os sistemas. A nossa família, então imagina aqui, o nosso sistema familiar, ele é aquela pedrinha. Mas o que acontecer dentro desse sistema menor vai impactar também nesse sistema maior. Então, por que isso, Vanessa? Porque os sistemas, eles são redes. Então, não é só a rede entre os elementos de um sistema, mas entre os próprios sistemas existe essa relação. Então, todas as leis sistêmicas, elas também podem atuar, não só no nosso núcleo familiar, mas também num país, por exemplo, na política de um país, ou nas escolhas dos nossos governantes. Existe uma consciência do grupo, né, que é a consciência grupal, onde essas leis também vão atuar. E o que acontece? Se a gente for pegar a história do Brasil, existiram muitos excluídos, não é verdade? Os negros, os índios, eles foram muito excluídos, né? Eles estavam ali nos territórios deles e daí eles foram invadidos, eles foram saqueados nas suas riquezas e nas suas integridades físicas, nas suas dignidades. E isso, obviamente, que tem um efeito dentro daquela nação. A nação, ela é um sistema. A língua é um sistema, né? A nossa língua é um sistema. Então, porque é como as pessoas se comunicam, é como as pessoas se vinculam, não é? A gente se identifica através desses elementos, né? Da língua, dos costumes, né? E é por isso que existe esse impacto grande num país, por exemplo, dependendo de como é que ele se originou ou como é que ele se desenvolveu. Nos países que tiveram guerras, por exemplo, né, guerras grandes, né? Então, Alemanha, Polônia, etc. A gente vê muitos resquícios dos descendentes, né? Não estou falando dos alemães, porque não atendi os alemães, mas assim, dentro do campo, quando aparecem descendentes, por exemplo, dos alemães, ou das pessoas dos ancestrais que viveram essas guerras, existe muita dor, muita coisa da exclusão. Os orientais também tem muita coisa de enraizamento dos costumes deles, né? Das honras que eles têm, as suas origens, eles alimentam isso e eles fortalecem isso. Isso é o sistema deles, é a cultura deles. Por isso que a lei do pertencimento, ela é muito importante mesmo, porque ela tem um impacto social enorme. Então, se a gente for sair do nosso núcleo pequeno, né, do nosso núcleo familiar, a gente consegue perceber e compreender tantas coisas no nosso próprio país. Então, por que nós temos ainda a cultura de excluir tantas coisas, né? De tantos diferentes e de tantas diferenças sociais, econômicas, né? Porque existe lá atrás, né? Essa cultura. Então, para eu ser brasileira, né? Eu preciso fazer igual. Existe ainda isso. E aí a gente vai se submetendo a essa cultura, né? Então, nós escolhemos, muitas vezes, nossos governantes de uma forma equivocada, né? Até dentro dessa consciência coletiva do sistema que nós nascemos, que nós fomos originados.